Olá, tudo bem, pessoal? Tudo jóia. E vocês, como é que passaram a semana? Tudo bom, né? Então tá jóia. Então, aula passada a gente estava falando sobre espaços públicos, lembra que vocês desenharam? A gente colocou textura lá em cada lugar. E depois lá na nossa live eu quero que vocês mostrem os desenhos para mim. E hoje nós vamos continuar falando, né, da maneira como as pessoas se agrupam. Então, por exemplo, a configuração das cidades. Por exemplo, se é uma cidade bem pequenininha, a gente pode até chamar vila, né? Uma vila, por exemplo, do patrimônio, é uma vilazinha. Ou então, se é uma cidade muito grande como São Paulo, a gente chama de metrópole. Então, conforme o porte da cidade, a gente também pode classificar, né, como vila, como metrópole, grandes centros urbanos, etc. E será que a maneira como a gente se agrupa, né, entre as pessoas pode revelar, por exemplo, os nossos valores e os nossos conceitos com relação à beleza e à arte? Será que as cidades revelam isso? Então, para responder essa pergunta, nós vamos observar duas imagens que traz aí na prancha 22 de vocês. Então, a primeira imagem é de uma cidade muito antiga, né? Uma das primeiras cidades do mundo, que fica ali entre o continente asiático e europeu, é a cidade de Satalhóik. É uma cidade, gente, de 6.700 anos antes de Cristo. Então, o que a gente vai observar aqui na foto? Que ela não tinha ruas, né? Não era esse tipo de configuração como nós temos hoje. E para você ir de uma casa para outra, você entrava pelo telhado. Ele está falando aqui na apostila. E tinha escadas também no interior dessas casas. Então era assim uma configuração totalmente diferente da que nós temos hoje. E ela está preservada, então dá para a gente perceber como era o modo de vida dessas pessoas, né, o acabamento das casas, os materiais usados, já dominavam, né, tinha tijolos ali, que é um tipo de argila queimada pelo fogo. Então dá pra gente, observando essas construções encontradas, dá pra gente mais ou menos ver como que era o modo de vida dessas pessoas. E na outra imagem também nós temos o Coliseu, que é uma construção que da época do Império Romano, lá mais ou menos da época que nasce Cristo, né, 2.000 anos atrás, o Coliseu ele é uma ruína, né, ele está em ruínas, mas dá para a gente ver exatamente como era a arquitetura romana, quando eles desenvolveram o arco, né, que pôde dar firmeza para as construções. Então, o Coliseu ele era um anfiteatro, né, onde tem uma arena central com arquibancada em volta, e ali tinha todos os tipos de espetáculo, né? Eles, nossa, adoravam esse tipo de coisa, os romanos. Eles punham homem para lutar com animais, urso contra leão. Eles eram terríveis, os romanos, né? A gente sabe que foram muitos dias de festa na inauguração do Coliseu. Hoje ele não tem mais o solo, dá para a gente ver as jaulas ali, que as jaulas dos animais ficavam no subsolo, depois tinha uma madeira em cima, né, que era o teto do subsolo e o chão da parte de cima. Então, eles contam que na inauguração do Coliseu teve tanta morte de animais, de homens e tal, os gladiadores, que vertia sangue assim ali embaixo nas jaulas, né? Nossa, os romanos eram terríveis, né, gente? Mas ele está preservado ali na cidade de Roma, é uma das principais atrações da cidade de Roma e é uma das sete maravilhas do mundo atual, né? Um lugar assim maravilhoso, né? Para a gente contemplar a arquitetura ali da época do período romano. Então é isso que nós vamos estudar na nossa aula, né? Na nossa live, então nós vamos analisar essas duas obras aí e depois nós vamos responder essa pergunta aí, que é o item 3 da apostila de vocês, da prancha 22. Mas eu quero que vocês pensem qual que seria assim um prédio aí da sua cidade que representa a cidade? Por exemplo, a cidade de Brotas, para quem mora em Brotas, e a cidade de Torrinha, para quem mora aqui em Torrinha.
Que prédio aí da sua cidade você acha que é um ícone da sua cidade, que representa a sua cidade, que todo mundo conhece aí na sua cidade. E nós vamos fazer um desenho também na nossa live, tá? E daí vocês já podem pesquisar imagens desse lugar e vamos deixar para fazer o desenho lá na nossa aula. Então, tá bom? Então, eu já vou parando por aqui e a gente conversa melhor na nossa live lá de quarta-feira, tá, meus queridos? Então, uma ótima semana para todos, tá? Muita proteção. Um beijo grande. Tchau, tchau.